deixar de trabalhar sozinho, ou dois profissionais se juntem? Que realidade é essa hoje e qual seria então a realidade ideal? Olha, a realidade que eu vejo hoje é de profissionais que trabalham quase que de forma isolada. Por exemplo, eu vou te citar o exemplo da melhor infraestrutura que nós temos no estado, que é da Univates Avartes. Na Univates Avartes são pelo menos 4 profissionais trabalhando em conjunto, a ponto de criarem uma associação. Então essa associação, ela se mobiliza, fica muito mais fácil de captar recursos. Então, enquanto um profissional cuida da parte técnica dentro de quadra, tem mais 2 fora da quadra, vendo questões de patrocínio, de infraestrutura, fisioterapia, musculação, etc. E aí aqui na nossa realidade, como a remuneração para quem trabalha com voleibol é pouca, fica complicado dos profissionais terem tempo para fazer tudo isso, né? E aí acaba perdendo, porque tecnicamente aqui na nossa região nós conseguimos formar atletas interessantes, né? O Brilhante mesmo a cada ano ele exporta ou tem condições de exportar pelo menos 2 atletas de cada categoria para fora da cidade, assim, para outros eixos. Nós estamos agora perdendo, né, 2 meninas que são crias da casa, né? Foram formadas lá dentro, assim, não esquecendo a base, o trabalho que elas tiveram na escola, mas é claro que existe uma diferença bem grande entre o esporte escolar e o esporte do clube. Inclusive agora, trabalhando na escola Mário Quintana, eu consigo, para mim ficou muito mais claro o abismo que existe entre a escola e o clube. São realidades bem diferentes, apesar de ser o mesmo esporte. Nós vamos querer abordar isso mais especificamente, mas antes deixa eu te perguntar assim, falar assim em voleibol de competição, né? Que é no caso das equipes lá no Brilhante, a competitividade, enfim. Mas olhando um pouco mais fundo, né, nessa questão do esporte em si, qual o ganho para o atleta? Além de competir, né? No caso, uma equipe vencedora, é lógico, a gente sabe todo o ganho que tem isso, enfim. Mas assim, o ganho para o atleta fisicamente ou para a sua vida, em termos de saúde, em termos de... Porque tu pode, de repente, ir praticar o vôlei por gostar. Não necessariamente tu queira ser um grande atleta de vôlei, queira sair fora da cidade, enfim. Mas tem um outro, talvez essa vertente não fique muito clara, assim, né? Então acho que seria bom a gente colocar isso. Qual o ganho? Olha, o ganho é adquirir, é assimilar, é estar lidando constantemente com os valores positivos do esporte. A questão do companheirismo, tá? Essa questão da união, porque hoje em dia a gente vive numa sociedade que de uma certa forma é um pouco, ou bastante individualista, né? E tá cada vez mais difícil a gente conseguir conviver. Viver, tudo bem, mas você viver com outras pessoas ao seu redor, você fazer esse trabalho de grupo, trabalho de equipe, a questão de superação que o esporte traz, a questão de educação, você respeitar o adversário. Então, são vários valores que vão sendo trabalhados ao longo de anos, e sem falar naquela questão que a gente sabe de qualidade de vida, o aspecto físico, o aspecto pessoal, clínico, né? De trabalhar os benefícios que qualquer atividade física pode trazer. Mas é realmente assim, algo que eu penso que não tem como medir. Eu digo que é um excelente investimento praticar esporte. E a diferença, assim, Anderson, então, falaste do voleibol na equipe, como é praticado lá no Brilhante, e agora estando, né, aqui na Mário Quintana, que tu mesmo te colocaste que é um desafio, né, aqui é uma realidade, uma outra realidade, tu vendo o esporte de uma outra forma. Quais as diferenças e como é que tu está sentindo isso, então? Como é que tu está levando esse desafio? Olha, é uma diferença bem grande entre o voleibol escolar e o voleibol que é praticado no clube. Para mim, aqui na Escola Mário Quintana está sendo muito interessante, é um desafio bastante difícil. A escola tem tradição na parte do ensino, de ter excelentes resultados, os melhores resultados na parte do ensino. E
eu coloquei para mim como objetivo trazer bons resultados dentro de quadra como o voleibol. É claro que eu sei que isso é algo que vai demorar pelo menos uns 2 anos para que a gente veja bons resultados com consistência. Mas o fato de ver o pessoal praticando, da forma como estão praticando, o interesse do pessoal que está vindo e principalmente o apoio da diretoria, né, da parte do esporte, da parte do diretor geral também. Então a gente vê que há um grande interesse da escola também em fazer com que o voleibol também se desenvolva. Isso é muito bom, ajuda bastante. Se desenvolva e tem expressão. E tem a expressão, exatamente. Apesar de não sentir essa cobrança para que o voleibol tenha a expressão que tem o ensino, eu me sinto particularmente nessa responsabilidade. Eu me cobro, não gosto de perder e tal, mas eu penso que uma escola que tem o nível de ensino que tem que ter um voleibol, já que estamos praticando, já que estamos treinando. Então tem que ter um voleibol de nível elevado. É interessante porque não há cobrança, mas há o incentivo para tal. Né? Eu acho que isso faz a diferença também, né, Anderson? De nos dar ânimo e de seguir em frente, porque sabe que as pessoas estão ali apostando, né, investindo, enfim. Exatamente. E aí também tem a diferença do clube, né? Porque até inclusive a minha cobrança no clube é diferente da cobrança na escola, porque aqui a gente sabe assim a quantidade, a carga horária que o aluno tem, o quanto eles têm que se dedicar para estudar, que tem outras atividades também, não é só o voleibol como atividade extra. Então você tem que pesar, tem que colocar na balança, saber dosar e colocar isso dentro de quadro de uma forma adequada, porque senão daqui a pouco alguém que tem potencial acaba se frustrando, não entendendo algo, né, acaba se frustrando e perde o interesse na atividade. Aí perde-se o atleta. Exatamente, perde-se um atleta. Como é que tem sentido aqui a receptividade dos alunos? Olha, ela até que foi bastante grande assim no primeiro momento, né? Eu entrei aqui em agosto do ano passado, para mim era tudo novidade, eu ficava meio que pegando as coisas assim. E esse ano eu fiquei muito feliz porque esse ano eu consegui realmente entender a proposta da escola. E aí eu vi que essa proposta é muito do que eu quero, é muito do que eu gosto, muito do que eu prego também. Então, para mim foi fantástico, assim. E em relação à adesão dos alunos, eu penso que ela vai ser muito maior a partir do ano que vem, porque é a questão de conflito de horários, entendeu? Nós poderíamos ter um público maior se os nossos horários encaixassem mais com o horário vago que o pessoal tem. E nesse ano, nesse semestre, a gente ainda não conseguiu fazer isso. Mas não é por isso que a gente vai... Então, também é uma proposta recente, né? Exato. Então vai se adequando até que se chegue a um ideal mais próximo dele. Isso mesmo. E a nossa felicidade é uma geração nova que está vindo aí. O pessoal, até a cidade carece disso, carece de renovação. Porque às vezes a gente vê... Nada contra, até é bom que as pessoas continuem praticando voleibol por uma eternidade, mas a gente vê praticamente as mesmas pessoas competindo nas equipes. Você não vê, sabe, a renovação é inferior a 20%, assim, geralmente. Voltando lá ao clube, né, as equipes, tu havias me contado, assim, comentado comigo a questão de atletas que saem do clube, né, que vão para outros locais, escolhidos. Agora tem 2 meninas que estão indo para Novo Hamburgo, não é isso? São Leopoldo. São Leopoldo. São Leopoldo. É do lado, né? Eu morei em São Leopoldo. Tá do lado. Então é isso, o voleibol ele também abre portas, né? Então mais uma confirmação de que é um bom investimento. Algumas pessoas já conseguiram, aqui na nossa realidade, nem tanto, no Rio Grande do Sul nem tanto, mas Santa Catarina para cima, em função do esporte, as pessoas conseguem bolsas em faculdades, conseguem grandes descontos e tal. E aí aqui nós, para nossa felicidade, a Luísa Schiller e a Rafaela Clóvis, muito provavelmente vão nos abandonar para participar da equipe do Colégio Sinodal.
em São Leopoldo, que em termos de voleibol masculino ele é uma sumidade, assim, é uma lenda no Rio Grande do Sul que se faz em termos de voleibol no Colégio Sinodal. É algo realmente assim, impressionante, marcante, significativo. Só se tem que elogiar e bater palma pelo trabalho que é feito. E também as mães comentaram que ficaram muito felizes também pela questão do ensino. E lá é um colégio bastante rigoroso, bastante que cobra bastante qualificado, então as mães estão tranquilas em relação a isso também. Bom, e os prêmios, ou seja, as conquistas, melhor dizendo, vou me corrigir, as conquistas, né, que vocês têm alcançado com esse trabalho? Olha, Lu, assim, as conquistas, elas não são tantas quantas nós gostaríamos que fossem, em termos de troféu, assim, de medalha. Só que tem coisas que marcam bastante, às vezes tem um valor muito maior que uma medalha, sabe? Como, por exemplo, conseguir ver o grupo unido, coisa que antes era complicado, assim, principalmente no feminino, nada contra as mulheres, mas o feminino, assim, se relacionar de uma forma mais equitativa, mais igual, assim, mais harmônica, era uma coisa bem complicada. E hoje em dia a gente viaja, sai para viajar e o nosso feminino a gente vê todo mundo junto, sabe? Não que tenha que ser sempre isso, mas você percebe aquela energia legal, aquele astral legal que está sendo. Então é uma coisa que gratifica também, você chegar, você trabalhar com meninos lá que estavam, sei lá, morando na periferia, estava pichando parede, outro lá que não tinha um grande horizonte pela frente e tal. E aí você vê que com o voleibol as coisas, sabe, você consegue mudar algumas coisas, gente com histórico de reprovação, aí que sabe assim, bom, para continuar no projeto eu vou ter que estudar, né, ter notas boas e tal. Então, aí acaba começa... o entorno acaba sendo tocado por isso. Exatamente. Então é algo fantástico, assim, esse outro fruto que a gente está colhendo, assim, esse resultado que não é troféu, não é medalha, mas é essa coisa do ser humano, de você ver o cidadão se formando, contribuir para isso. Então isso é fantástico. Hoje mesmo na Escola Mário Quintana eu recebi uma mãe que pensou que a filha era obrigada a estar praticando o voleibol naquele horário, né? Mas na verdade foi a menina que contou para a mãe que não poderia faltar, de tanto que ela queria estar ali. E aí eu conversei com a mãe e disse, olha, ela pode sim faltar, claro que por uma boa causa, mas porém, se eu perceber que ela está com notas não adequadas, notas ruins, aí eu vou suspendê-la do vôlei para que ela estude melhor, né? Estude mais, para que tenha bons resultados fora da quadra também. Mas parece que nós temos boas notícias do mini vôlei do Brilhante. Exatamente, as meninas, nós participamos de um festival de mini voleibol aqui na cidade e as meninas foram com duas equipes, a equipe A e a equipe B, coordenadas pela professora Bianca Moraes, e mostraram bons resultados. A nossa equipe A acabou conquistando o título da competição. É algo bastante interessante porque comprova assim, ó, que a dedicação das meninas valeu a pena, porque algumas estavam por um período desmotivadas, sem interesse, e aí essa conquista, esse título com certeza dá mais ânimo, dá mais inspiração para continuidade no processo. Então, seu Anderson Meirelles, prazer, até que enfim saiu o nosso encontro, né, para conversar. Sua saúde merece confiança. E para gerar confiança é preciso saber unir história e tecnologia, juntando a esta fórmula compromisso socioambiental e responsabilidade. Uma fórmula que faz sucesso há tantos anos só poderia ter um resultado. Farmácia Natura. Sua saúde, nossa história. Agende sua visita.